hospitais e também do transporte público. As demais áreas é facultativo, fica a questão individual na sua utilização, lembrando que deixamos muito claro a necessidade de uso de máscara ou a sugestão para a necessidade de máscara em algumas condições, seja por faixa etária, seja por presença de comorbidades, seja de mulheres grávidas ou lactentes, para que dessa forma ainda estejam se atentando, uma vez que nós temos ainda a presença do vírus circulando. Nós nunca, em momento algum, dissemos que não havia mais pandemia. Não, secretário, é verdade, nunca foi dito isso, que tinha acabado a pandemia, não. Mas houve um anúncio com pompa e circunstância da não necessidade de máscara. Inclusive, a matéria da Folha destaca isso, esse ponto que o senhor falou agora, desses grupos específicos em que há mais fragilidade, então a máscara seria mais recomendável. E a reportagem da Folha diz que isso não aparece na propaganda, né? Nas redes sociais do governo, não há esse destaque para esses grupos específicos, mulheres, grávidas, idosos, enfim, em nenhum momento, até que se tenha notícia, as redes sociais do governo do estado não destacam a necessidade de um cuidado maior para essas categorias, secretário. Deixa eu lhe dizer uma coisa, em todos os momentos, quando nós já iniciamos a flexibilização das máscaras nos ambientes abertos, ainda assim, o comitê científico, durante a própria coletiva, durante todas as entrevistas que foram dadas, inclusive por mim, para as rádios, inclusive para a Rádio Bandeirantes, para a Rádio Band News FM, foi colocada exatamente essa orientação para públicos específicos. Então, dessa forma, nós mantivemos essa orientação de uma forma muito tácita, muito clara, para orientar. Veja bem, foi muito bem dito da desobrigação. Tanto é que você passa a ver nas ruas pessoas usando, outras não, porque deixou de ser obrigatório. Algumas instituições mantiveram uma obrigatoriedade. Lembrando que o Estado de São Paulo nunca permitiu condições que sejam menores daquelas instituídas pelo Estado. Portanto, situações em que o indivíduo segue algo além daquilo que é estabelecido pelo governo do Estado, é muito bem-vindo e acatado. Secretário Jean Gorenstein, bom dia. O Pedro Campos queria perguntar para o senhor o seguinte: quais são os próximos passos que estão sendo estudados? Agora nós temos aí Rodrigo Garcia à frente do governo do estado de São Paulo. Ele e o próprio João Dória disse isso no discurso de despedida, teve muita liberdade para tomar decisões, foi uma gestão compartilhada, né, em que o governador não centralizou as ações. Quem acompanha o dia a dia aqui do Palácio dos Bandeirantes sabe o quanto o vice-governador, agora governador, esteve envolvido, né, nas questões mais importantes, nas decisões mais importantes tomadas aqui em São Paulo. O que muda daqui para frente? O que a Secretaria Estadual da Saúde planeja como próximos passos para essa pandemia da Covid? Bom, nós temos dois aspectos relacionados com a saúde do nosso estado. Primeiro, que o governador Rodrigo Garcia também fez uma parte de gestão muito significativa durante todo o governo, e foi muito bem colocado pelo governador João Dória, que haviam dois governadores, uma vez que ele fazia parte de todas as estratégias que eram dadas para todas as secretarias, e também para a Secretaria de Estado da Saúde, acompanhando inclusive de forma presencial as nossas reuniões do Programa Estadual de Imunização, as estratégias que eram tomadas para o faseamento do Plano de São Paulo e também para todas as estratégias de mobilização e desmobilização de leitos que eram voltados para a Covid ou para assistência e acolhimento de outras doenças. Nesse momento, nós temos 84% de queda sequenciada nas 8 semanas das internações hospitalares, mostrando claramente o quanto nós controlamos. Eu quero deixar muito claro, nós controlamos a pandemia, nós não acabamos com a pandemia, o vírus está aí. Nós atingimos uma meta de vacinação que era programada exatamente pela Organização Mundial de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, aquilo que nós já havíamos dito no dia 17 de janeiro de 2020,
2021, quando a primeira brasileira, Mônica Calazans, foi vacinada, que era de atingir 90% da população elegível com vacinação completa. E nós conseguimos. Vacinação acima de 5 anos com vacinação completa é 92% da nossa população. Portanto, superamos a nossa meta de 90%. Secretário, deixa eu só te interromper um minutinho. Aquele comitê da saúde, né, que foi criado durante a pandemia, ainda existe aqui em São Paulo? Sem dúvida. Quantos profissionais fazem parte do comitê? Nós temos hoje, no ponto do comitê científico, nós temos 8 profissionais, além de mim, que faço parte também desse comitê científico, no sentido de acompanhar todos os dados, as estratégias da pandemia. Olhamos isso de forma diária, milimétrica, exatamente para que essas medidas elas não sejam tomadas por achismos. Eu acho, eu acredito, não. Nós temos dados baseados na saúde, exatamente esses dados na saúde, no dado da ciência e dados epidemiológicos, que nos permitem guiar as nossas estratégias de saúde no estado de São Paulo. Muitos dos seus colegas foram picados por aquela mosquinha azul, né? Então saíram aí nesses dias para ser candidato. O senhor não tem pretensões políticas, secretário? De forma alguma, tenho ainda um compromisso com o estado de São Paulo, no sentido de estarmos fazendo mais, especialmente agora, melhora da pandemia, mas nós temos que fazer com que o estado de São Paulo seja ainda muito melhor do que é. Nós entramos na pandemia e identificamos o quanto o Sistema Único de Saúde, as próprias Santas Casas, precisavam de mais investimento, de mais recurso. Isso foi feito. Reapalhamos grande parte dos nossos hospitais, mesmo os hospitais filantrópicos, e promovemos, através da resposta da reforma administrativa, um investimento que passou de 700 milhões de reais para 1,2 bilhão para o programa Mais Santas Casas. Era um programa que acabou promovendo a possibilidade de ter mais de 333 instituições sendo envolvidas. Lembrando que nós tínhamos 128 apenas que eram envolvidas para recebimento deste recurso. E o próprio vice-governador, atual governador Rodrigo Garcia, sempre disse: as pessoas são atendidas nos municípios, nas suas regiões, precisamos melhorar as Santas Casas, que é lá que essas pessoas fazem seus exames, as suas cirurgias, fazem as suas consultas, e assim que foi feito. Melhoraremos ainda mais, entregaremos aparelhos de saúde ao longo desses próximos meses, unidades que estão em construção, eles terminarão agora, mês de maio, junho, julho, e dessa forma faremos muito mais pela saúde do Estado. Nós entramos para a saúde no governo Dória, vimos o quanto o governador, o vice-governador Rodrigo Garcia, atual governador, viu o quanto a saúde precisa sim ser melhor do que aquilo que nós encontramos. E assim será para o Estado de São Paulo. Secretário, enquanto o senhor falava aí com o Pedro Campos, estava prestando atenção, lógico, mas estava procurando, entrei no site aqui da Secretaria da Saúde. Estou aqui rodando para cima e para baixo aqui, não achei nenhuma referência, fui mudando aqui de página em página e não achei nenhuma referência, nenhuma. Mas se tá meio escondida, pode ser, né? Mas eu não achei nenhuma referência. Cheguei até a data aqui do anúncio da flexibilização, em que tem a reportagem aqui, e não há nenhuma indicação da necessidade, da indicação de que grupos específicos, mulheres grávidas, idosos, pessoas com comorbidades devem usar máscara. Então, assim, é só uma sugestão. Se de fato há essa indicação em algum lugar aqui que eu não achei, ela talvez precisasse ter um destaque maior, secretário. Sem dúvida. Ontem foi passado isso pelas jornalistas que me questionaram. Nós, como papel de porta-voz, entre outras, de representantes da Secretaria, passamos isso sempre em todas as nossas entrevistas verbais, tanto na escrita falada, televisiva e radiofônica, isso foi dito. Se não consta no site e não consta nas propagandas, foi uma sugestão de que nós alertássemos a população nessas propagandas. E assim já foi passado ontem para a Secretaria de Comunicação, que é exatamente ela responsável por essas informações, e será procedida nas próximas horas, entenda-se, próximos dias,
essa inserção. Mas, reforço, em nenhum momento isso deixou de ser dito. Eu quero deixar isso muito claro, porque sempre fomos transparentes nas ações do governo do Estado de São Paulo, sempre, inclusive na área da saúde, durante a pandemia, com todas as coletivas. Foi assim feito, foi assim falado. Agora, se precisa estar escrito como sugestão, acatamos a sugestão e será feito, portanto, dessa maneira. Secretário, e o fim da obrigatoriedade do passaporte da vacina? Está próximo aqui em São Paulo? Por enquanto ainda não, nós não discutimos essa questão ainda será discutida. Por enquanto nós ainda estamos avançando em estratégias vacinais, entendemos que ainda ambientes que tenham essas aglomerações maiores nesse momento e precisem, principalmente ambientes fechados, shows fechados, mesmo partidos de futebol, ainda sejam mantidas. Mas isso tende a cair à medida que nós estamos avaliando os índices, melhora considerável nos índices a despeito das flexibilizações. Nós já temos os dados epidemiológicos que dizem que estamos no caminho certo. Por que estamos? Porque já flexibilizamos há mais de 15 dias as máscaras em todos os ambientes e isso não impactou no nosso sistema de saúde. Secretário, eu confesso que fico receoso. Eu não sei de fato, viu, Pedro e ouvintes? Eu não sei se eu devo usar máscara ou não. Não sei. Realmente eu não sei. Eu não sei se eu devo usar máscara. É lógico, o governo, quando anuncia, ele não proíbe. Eu posso usar pro resto da vida a máscara. Mas eu sigo a orientação de alguém que sabe mais do que eu, né? Então, o secretário sabe mais do que eu. Os infectologistas sabem mais do que eu nessa área. E eu fico confuso porque eu vejo sinais diferentes. Então, estamos ouvindo o secretário agora, que gentilmente atendeu a gente, está explicando. Já ouvi o secretário Edson Aparecido, que tem um discurso muito semelhante. Aliás, a Prefeitura e o Governo do Estado, nesse período todo, tiveram uma postura muito, muito semelhante. O que é desejável, né? O que é desejável. Mas o secretário Edson Aparecido, por exemplo, ele não tirou máscara nenhum dia. Ele continua usando máscara e é uma opção dele. Eu não sei se ele tem alguma situação pessoal que o obriga, mas enfim. Mas é um sinal que para o cidadão é importante. Por que o secretário municipal da saúde não tira a máscara? Não sei. Por que na USP e na Unicamp a decisão foi de obrigatoriedade de máscara para todos que frequentam os campi? Eu não sei, secretário. Eu não sei se o senhor tem como me acalmar um pouco mais, porque eu não sei de fato o que eu faço. Pois é. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente faz essas verbalizações, porque vocês fazem parte de uma opinião pública. A partir do momento que nós levamos a informação às pessoas, nós deixamos dúvidas. E nós não deixamos dúvidas em nenhum momento. Nós deixamos muito claro para que as pessoas tivessem a liberdade de retirar as suas máscaras. Portanto, deixou de existir uma obrigatoriedade para passar a ser facultativo, se esse é o termo correto, deixando a obrigatoriedade para condições muito especiais, condições como transporte público, unidades de saúde e hospitais. Somos muito claros nesse sentido e recomendamos que pessoas idosas, pessoas que sejam lactentes, puérperas, gestantes, que portadoras de doenças crônicas, que se mantivessem com a vacinação, uma vez que a pandemia não desapareceu, ela arrefeceu e, por uma questão de segurança, nós orientamos essa população. Mas mantivemos, como está mantido, a desobrigação. Cabe a você entender se você quer e se sente seguro ou não em usar. Ou, se você entra num ambiente aglomerado, que isso te coloca em risco. Portanto, o lugar da máscara passa a ser no seu bolso e você tem a sua autonomia. O que caiu, claramente, é a desobrigação. Você deixa de estar obrigado, passível de multas e outras sanções, a não utilização. Eu entendi, secretário, mas veja só, a minha posição é a seguinte: eu sou leigo nesse assunto. Eu sou leigo, eu sei a responsabilidade que eu tenho ao microfone. E é por essa responsabilidade que eu tenho, e por ser cidadão e estar em dúvida, eu imagino que muita gente que está nos ouvindo está em dúvida também. Eu conheço muita gente que está em dúvida também e assim, com toda a compreensão, dá para entender perfeitamente isso. Então, quando um local de ciência, como a Unicamp e a USP, que tem professores, tem cientistas, decide por algum motivo que lá é obrigado, lá não foi facultado.
Lá, o estudante, até onde eu sei, é obrigado a usar nos campi da USP, da Unicamp, máscara. Então é só isso. São pessoas que têm conhecimento e que lá decidiram que é obrigado. Então, desculpe, secretário, não quero lhe deixar incomodado, mas eu tenho dúvidas. Não estou incomodado. Eu só acho que nós temos que ser muito corretos naquilo que nós Exatamente. Eu sei que você está. E nós, de forma alguma, cerceamos a orientação. Nós fomos muito claros sempre nessa orientação. E respeitamos, como disse, medidas que sejam traçadas individualmente por alguma instituição, por comércios, por empresas, que possam eventualmente exigir uma restrição maior do que aquela estabelecida pelo Estado de São Paulo. Então, dessa maneira, as medidas que estão sendo instituídas, elas foram baseadas tanto em dados científicos e epidemiológicos. Portanto, como disse, elas não foram dados de achismos ou de algo que saiu da cartola. Até porque nunca, nenhuma estratégia do governo do Estado de São Paulo teve qualquer ação diferente da responsabilidade. Sempre, com muita responsabilidade, nós flexibilizamos, seja o faseamento do Plano de São Paulo, seja a desobrigação do uso de máscara. Somente isso. Então, nós orientamos a população que em situações pontuais façam a utilização de máscara, como foi dito em todas as entrevistas. Foi dado uma sugestão que nós devamos fazer isso nos sites, nas propagandas, e isso já está sendo estabelecido pelo setor de comunicação. Apenas isso. Nos demais locais, fica a critério de cada um. Secretário Jean Gorenstein, muito obrigado pela atenção aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nessa manhã. E um abraço para o senhor aí, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Percepção, Agostinho. Vou até tirar o secretário aqui, porque ele